nós estamos trabalhando nessa série de mensagens, ações significativas que fazem com que sejamos esse santuário vivo. Portanto, lá na semana passada, nós vimos em primeiro lugar, porque nós devemos fazer para trabalhar o altar da nossa vida, é determinar o ritmo da nossa vida. O nosso ritmo precisa ser determinado. Em que sentido? Nós não podemos viver a nossa vida com ansiedade e também nem preocupado com o nosso passado, presos no passado e nem preocupados com o futuro. A gente precisa viver o nosso hoje, com intensidade, com verdade, com desejo no coração de viver tudo que Deus tem para nós, um dia de cada vez. O dia que Deus nos deu foi hoje. Amanhã é outro dia que, pela graça e pela misericórdia de Deus, Ele vai nos dar. Então, nós temos que viver um dia por vez. Segundo lugar, nós precisamos viver o nosso propósito. Então, a gente precisa definir qual será o porquê da nossa vida, o porquê da nossa existência. E vimos na semana passada que o porquê da nossa existência precisa ser Deus e o propósito que Ele tem para nós. Porque quando Deus é o nosso porquê, quando Ele é a razão da nossa existência, quando o propósito de Deus é o porquê e a razão da nossa existência, Ele mesmo define o como. Ele mesmo vai definir as estratégias, a maneira correta que nós vamos ter aqui nessa vida para viver dentro da vontade dEle. E finalmente falamos, em terceiro lugar, da necessidade que nós temos de manter a nossa conexão com Deus, porque tudo acontece através da conexão com Deus. Tudo acontece através de uma vida de intimidade com Deus. E hoje eu quero continuar trabalhando essas questões, falando sobre a construção desse santuário vivo, desse altar que é a nossa vida, né? E hoje o nosso tema é um tesouro que se chama hoje. Então, se você quer construir o altar da sua vida, se você quer ser um santuário vivo para Deus, você precisa escolher fazer isso hoje, porque o hoje é um tesouro que Deus colocou nas suas mãos. Por isso que, em primeiro lugar, para a gente trabalhar esse santuário vivo, nós precisamos definir qual será a qualidade do nosso dia. Qual será a qualidade do seu dia? Eu e você precisamos definir isso. Então eu quero começar dizendo que todo aquele que decide seguir a Cristo, ele deve perceber em sua vida, de maneira gradual, uma distância da velha vida. Precisa existir essa distância, porque a velha vida trazia para você uma qualidade de vida diferente, hábitos completamente diferentes. Agora que você está caminhando com Jesus, existe uma outra qualidade de vida que estabelece a qualidade do seu dia, que mostra como você vivencia o seu dia. Então deve existir essa distância da nossa vida velha e uma proximidade maior com essa vida nova que Jesus nos garante. Ou seja, quando Jesus faz parte da nossa vida, nós adotamos novos hábitos, novas práticas que fortalecem a nossa fé e mantêm o altar da nossa vida em condições favoráveis para a manifestação de Deus. Deus quer se manifestar na nossa vida. Então, as práticas, as novas práticas, elas fortalecem a nossa fé a ponto de nós estarmos em um ambiente seguro, com a nossa vida preparada para que Deus manifeste o seu poder. E essas novas práticas, elas criam corpo em nossa mente através de um exercício diário, pois é isso que nos sugere o Salmo 92. Olha o que diz o Salmo 92, que interessante. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Então comece a trabalhar isso na sua mente nesse momento. O texto apresenta dois ingredientes importantes para a qualidade do nosso dia. Se você quer trabalhar o santuário da sua vida a fim de ter um dia com qualidade, um dia na presença de Deus, um dia cheio do Espírito Santo, você precisa trabalhar esses dois ingredientes que são fundamentais, a misericórdia e a fidelidade divina. Fala, misericórdia. Fala, fidelidade. Duas coisas fundamentais, isso é a base para a qualidade da nossa vida. O contexto do Salmo sugere nossa vida no altar de Deus. Ele aponta para uma vida de devoção, ele aponta para um altar vivo, rendido a Deus. Se torna claro que a nossa devoção diária, ela não só estabelece a nossa conexão com Deus, como também estabelece a base que viveremos cada momento da nossa vida.
Esse texto mostra onde nós devemos basear o nosso dia, e a primeira base é a base da misericórdia divina. Você quer ter uma vida com qualidade, meu irmão? Você quer ter um dia com qualidade? Você quer ter o seu coração rendido diante do altar de Deus e viver esse dia com qualidade? Então, você precisa começar o seu dia afirmando a misericórdia de Deus. É mais ou menos assim: Senhor, eu te agradeço. Eu te agradeço pela noite de descanso que o Senhor me deu. Eu te agradeço, Pai amado, por essa manhã maravilhosa que o Senhor me deu, por esse dia que começa. Eu sei que eu não sou amado pelo Senhor devido ao meu desempenho. Eu sei que eu não sou amado pelo Senhor porque eu mereço. Eu sou amado pelo Senhor por causa da Tua graça. Eu vivo devido à Sua misericórdia que a cada manhã se renova. Você conhece o texto de Lamentações, capítulo 3, versículo 23? É exatamente isso que diz. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Irmão, você está aqui nesta manhã por causa da misericórdia de Deus sobre a sua vida. Deus é um Deus de misericórdia. Ele é um Deus de misericórdia. Isso é viver com base na misericórdia. É você declarar: eu creio, Senhor. Eu creio que do mesmo modo que o Senhor sustentou o povo de Israel no Egito com o maná, a sua misericórdia me sustenta a cada dia. É a misericórdia de Deus que nos sustenta. É a sua misericórdia, Senhor, que me sustenta. A segunda base para definirmos a qualidade do nosso dia é a fidelidade divina. A base da fidelidade divina. Nós precisamos, juntamente com a misericórdia divina, perceber como Deus é fiel em agir em nós e por nós e também através de nós durante cada momento do nosso dia. Isso tem a ver com a fidelidade de Deus. A fidelidade de Deus faz com que Ele haja na nossa vida e também através de nós. E ao findar o dia, nós precisamos fazer uma avaliação do desempenho da nossa confiança. O que isso significa? Isso significa que nós precisamos constatar que Deus é fiel e que apesar das lutas diárias que nós temos, não são poucas as nossas lutas, apesar das investidas do mal sobre a sua vida, porque, meu irmão, se você não está acordado para essa realidade, você tem que acordar. O mal não quer você bem, o Satanás não quer a sua espiritualidade saudável, Satanás não quer que você seja um santuário vivo, mas apesar das investidas do mal, apesar das investidas de Satanás, apesar das circunstâncias contrárias, o nosso Deus nos guardou e nos manteve de pé. Muitas vezes a gente não para pensar nisso, mas o fato da gente ter acordado hoje de manhã, de nós estarmos aqui ouvindo a palavra de Deus, de você poder estar sentado do lado dessa pessoa, de você poder estar ouvindo a mensagem do Senhor, isso tem a ver com fidelidade. Deus é fiel, Deus é fiel, Ele nos guardou e nos manteve de pé até aqui. Nós podemos dizer: até aqui o Senhor nos ajudou. Glória a Deus por isso. O salmista afirma no Salmo 92, versículo 2, eu vou ler mais uma vez: anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Então, pela manhã você se agarra na misericórdia de Deus. Eu acordei por causa da misericórdia de Deus. Deus está comigo, a misericórdia do Senhor se renovou. Isso vai afirmando para você um coração assim desejoso de viver o dia. E durante o dia você fica focado em perceber como sua confiança em Deus está. E aí, ao anoitecer, você pode ter certeza que a sua conclusão vai ser uma só: Deus foi fiel. Deus me sustentou. Olha o que diz o salmista, lá no Salmo 23, versículo 6. A misericórdia e a fidelidade certamente me seguirão todos os dias. Ele não está dizendo que me seguirão por uma semana, me seguirão por um mês, me seguirão enquanto eu estiver andando por aí, enquanto eu visitar minha família. Não, as misericórdias do Senhor e a sua fidelidade me seguirão todos os dias da minha vida. Não é só enquanto eu estiver bem, não é só enquanto eu estiver mal, não, todos os dias. É isso que define a qualidade do nosso dia, a misericórdia e a fidelidade de Deus. Isso, além de definir a qualidade do nosso dia, vai definir a qualidade da nossa noite. Você já parou para pensar quantas pessoas têm noites mal dormidas? Quantas pessoas às vezes necessitam de algum estímulo para poder dormir, de alguma coisa para poder dormir, de alguma droga para poder dormir, porque não consegue, não tem paz no coração? Irmão, olha que receita maravilhosa, é você se agarrar na misericórdia de Deus e contar com a fidelidade dEle, porque Ele é fiel. Você dorme, meu irmão, você deita a cabeça no travesseiro e dorme. Então não esqueça, você tem um tesouro, e ele é chamado pelo dia de hoje. Invista hoje no altar da sua vida e evidencie que você é um santuário vivo. Amém?
Segundo lugar, escolha o conteúdo da sua mente. Você tem que escolher o conteúdo da sua mente. Então, você define a qualidade do seu dia e escolhe o conteúdo da sua mente. Sim, você pode escolher o conteúdo da sua mente. Por quê? Porque essa capacidade de escolher o conteúdo da sua mente tem a ver com a nova vida que Deus deu a você. Na velha vida, onde nós estávamos antes de conhecer a Jesus, nós não podíamos escolher o conteúdo da nossa mente porque o sistema nos aprisionava. Mas agora nós temos uma nova vida. Uma vida que Deus nos libertou da garra do pecado, uma vida completamente restaurada pelo poder do Espírito Santo de Deus, uma vida onde Deus nos deu a capacidade de podermos escolher o conteúdo da nossa mente. O conselho do ímpio, a conduta do pecador e a roda dos escarnecedores tornaram-se coisas do passado, está no mar do esquecimento, não faz mais parte da nossa vida. Agora o nosso prazer está em outra esfera, está em outra dimensão. O nosso prazer, o prazer da nossa alma está em meditar na vontade de Deus, está em colocar em nossa mente tudo aquilo que é de Deus para a nossa vida. A nossa satisfação, a satisfação do nosso coração está na lei do Senhor e nela nós passamos a meditar, como nos sugere o Salmo capítulo 1, versículo 2. Agora, a declaração do salmista no Salmo 119, no versículo 97, precisa ser também a nossa declaração. Por isso eu quero que você repita bem forte comigo. Vamos lá. Como eu amo, medito nela o dia inteiro. Olha só, o camarada está falando da qualidade da mente dele. Ele está falando do conteúdo que ele está trazendo para ele. A lei do Senhor. Ao trabalhar o altar da nossa vida como um santuário vivo, meditar na palavra de Deus define o conteúdo da nossa mente. Meditar é um interesse que nos absorve, meus irmãos. É um interesse contínuo pela palavra de Deus, é um interesse consciente de que esta é a palavra mais importante da nossa vida. Nós escolhemos o conteúdo da nossa mente porque a palavra de Deus é fundamental, é o mais importante, é o primordial. E porque a palavra de Deus é o primordial, nós abrimos mão de qualquer outra coisa que possa nos atrapalhar de vivenciarmos aquilo que Deus estabelece na palavra dele. Então, meditação tem a ver com isso. Olha o slide 13. No hebraico, a palavra meditação significa basicamente falar ou murmurar. Então o que é meditação? Meditação dá a ideia de você ruminar com o coração aquilo que a Bíblia diz. Ruminar é mastigar, é ficar ali, é pensar naquilo. Você lê a palavra e aquilo fica no seu coração, e você liga aquela palavra que você leu com aquilo que você está vivendo na sua vida, e você percebe, por causa da fidelidade de Deus, que aquela palavra que você leu faz todo sentido para o contexto que você está vivendo, e aquela palavra encoraja você, aquela palavra dá ânimo a você, e você entende que é através daquela palavra que você tem que viver. Isso é meditar, isso é ruminar a palavra de Deus. Quando nós falamos a frase no coração, esse ato é chamado de meditação. Portanto, a meditação na palavra de Deus significa repetir para si mesmo. Repetir para si mesmo a palavra de Deus dia e noite. É você falar com você mesmo. Você lê a palavra, e aquilo que você está lendo vai entrando no seu coração e vai fazendo sentido para a sua vida. Você quer um exemplo? Você precisa fazer perguntas para a Bíblia. Você precisa buscar respostas na própria palavra de Deus e aplicar isso à sua vida. Porque quando você memoriza um versículo, ou sei lá, uma seção-chave da palavra de Deus, e depois você medita em cada versículo todos os dias, o maior número de vezes possível, a vontade de Deus passa a ser o seu modo de vida. Você está escolhendo o conteúdo da sua mente, e o conteúdo da sua mente se torna uma prática na sua vida. Por quê? Porque o poder do Espírito Santo de Deus entra em você e transforma-o em uma pessoa que reflete cada vez mais o caráter amoroso de Deus. Esse é o nosso chamado, refletir o caráter de Deus aqui neste mundo, amém? Como que a gente consegue isso? Conteúdo da mente, conteúdo da mente. O Salmo 1, versículo 3, Deus registra um quadro como exemplo dos resultados da meditação. Porque nós vamos ler um salmo de um camarada que meditava. Esse salmo é a expressão da meditação dele. Olha que interessante. Os resultados da meditação. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dará o seu fruto na estação própria.
e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Glória a Deus por isso. Olha que interessante. Veja que é usada uma figura de linguagem para mexer com a nossa imaginação, para mexer com a nossa mente. Árvore plantada junto a ribeiros de água. Então a Bíblia nos sugere imaginar o quadro e aplicar à nossa vida, como se nós fôssemos essa árvore plantada junto a ribeiros de água, ou seja, a ribeiros de água onde as nossas raízes estão sendo constantemente regadas, e nós vamos dar frutos no tempo certo, e tudo que a gente fizer vai prosperar. Por quê? Porque eu estou escolhendo o conteúdo da minha mente, porque a minha mente está focada naquilo que é a vontade de Deus para a minha vida, porque o meu prazer está na lei do Senhor. Então, nós podemos considerar o sentido desse texto dessa maneira, imaginar. E esse pensar reflexivo, aplicativo e intencional precisa ser desenvolvido até se tornar um hábito. Até se tornar um hábito na nossa vida. O salmista praticou tanto a meditação que ele chegou a afirmar no Salmo 119, versículo 97: como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Então, para definir o melhor conteúdo da nossa mente, nós precisamos transformar a meditação na palavra de Deus em um hábito diário. E no mesmo capítulo, lá no verso 105, ele apresenta o resultado da sua meditação. Olha só que interessante. A tua palavra é uma lâmpada que ilumina o caminho por onde eu ando. Glória a Deus. Glória a Deus. Ela me ajuda a não tropeçar. Gente, você já parou para pensar em quantas pessoas estão andando em escuridão? Você já parou para pensar quantas pessoas estão vivendo angustiadas porque não têm uma direção, não sabe como fazer uma escolha importante na vida? E quando escolhe errado? Será que você não é uma dessas pessoas? O que o texto está nos sugerindo? Irmão, o que vai iluminar a sua vida, o que vai iluminar as suas escolhas, o que vai iluminar o seu caminho, o que vai te mostrar qual caminho você deve seguir, de que maneira você deve seguir, quando você deve dar os seus passos, quando você não deve dar os seus passos, o que vai te mostrar é a palavra de Deus, porque ela é uma lâmpada que ilumina o nosso caminho. É a palavra de Deus. Então não esqueça, meu irmão, você tem um tesouro e ele é chamado pelo nome hoje. Invista hoje no altar da sua vida e evidencie que você é um santuário vivo. Amém? Terceiro lugar, cuide da saúde da sua alma. Cuide da saúde da sua alma. A qualidade do seu dia, o conteúdo da sua mente, mas o cuidado com a saúde da alma vai diariamente gerando uma qualidade no altar da vida, e isso evidencia que nós somos o santuário vivo de Deus. Glória a Deus, amém, e é isso aí mesmo. Mas é preciso deixar claro que quando nós falamos de saúde da alma, nós estamos falando de oração. Nós estamos falando de buscar a Deus através da oração, porque é Deus, é o Espírito Santo de Deus que trata a nossa alma. A oração não é um monólogo. A oração não é palavras ditas de você para você mesmo, não. A oração é um diálogo, onde você fala com Deus. E pasmem, Deus ouve você e Ele fala com você também. Deus vê você, entendeu? É assim que você tem que entender a oração, meu irmão. A oração é um refúgio, a oração é um lugar de intimidade, a oração é a certeza de que você vai falar com uma pessoa que vai te ouvir, que vai inclinar os ouvidos a você e que vai fazer o melhor que Ele pode fazer na tua vida. E nós sabemos que a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. Você fala, você ora, Deus ouve, vê e também fala com você. Por isso que Ele é a luz que ilumina o nosso caminho. A oração nada mais é do que se manter conectado com a presença de Deus. A oração, presta atenção nisso daqui, em nome de Jesus. Presta atenção nisso. A oração percorre o caminho dos nossos lábios e do nosso coração para os céus, até chegar exatamente na sala do trono de Deus. A sua oração vai chegar lá, meu irmão. Fala para a pessoa do seu lado, a sua oração vai chegar no trono de Deus. Irmão, não perca a motivação de orar em nome de Jesus. Não desanime de orar em nome de Jesus. Não desanime, não tenha medo de colocar as suas necessidades, as suas fraquezas diante de Deus em oração, porque ela vai chegar no trono de Deus, no trono da graça de Deus, amém?
Olha só que diz Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7. Não se aflijam com nada. Não se aflijam, não se angustiem, não se desesperem. Não se aflijam com nada, ao invés disso, orem a respeito de tudo. Coloque diante de Deus quais são as suas preocupações, quais são as mazelas da sua vida, quais são as suas angústias. Orem a respeito de tudo, contem a Deus as necessidades de vocês e não se esqueçam de agradecer-lhes suas respostas. Ou seja, o texto está garantindo, Deus vai responder. Veja que o texto aponta para a cura da aflição da nossa alma através da oração. É isso que cura a alma, meu irmão, em nome de Jesus. É bom viajar de férias, é bom, mas não é isso que cura a sua alma. É bom ter conquistas na vida, comprar carro novo, casa nova, é bom demais, mas não é isso que cura a alma. É bom visitar amigos, é bom sair com pessoas, é bom demais, mas não é isso que cura a alma. O que cura a sua alma, meu irmão, é oração. É chegar diante de Deus e abrir o coração, é isso que cura. Agora veja a sequência lá no verso 7. Se fizerem isto, vocês terão experiência do que é a paz de Deus, que é muito mais maravilhosa do que a mente humana pode compreender. Irmãos, isso aqui é primordial. Nós vivemos num mundo que não tem paz. Nós conhecemos pessoas que vivem sem paz, às vezes nós ficamos sem paz. Não tem paz no coração, não tem tranquilidade, não tem nada disso. Por quê? Porque falta tratar a alma. Porque falta colocar diante de Deus. Se vocês fizerem isso, se vocês orarem, se vocês colocarem diante de Deus, vocês terão experiência do que é a paz de Deus, que é muito mais maravilhosa do que a mente humana pode compreender. É mais ou menos assim. É a pessoa que está passando por circunstâncias difíceis. Ela passou por perdas terríveis na vida. Ela foi injustiçada, as outras pessoas olham e pensam, como que essa pessoa pode sorrir? Como que essa pessoa pode perdoar? Como que essa pessoa pode abraçar alguém? Isso não tem explicação? Tem sim, é a paz que Deus gera no nosso coração. A paz de Deus não depende de circunstância nenhuma. A paz de Deus não depende se tudo está bem ou se tudo está ruim, não. A paz de Deus inunda o nosso coração, é uma paz aqui dentro, não está ligada às coisas que estão fora, está ligada àquilo que o Espírito Santo de Deus produz em nós. Olha no final do versículo, o que nós podemos concluir? Sua paz conservará a mente e o coração de vocês na calma e tranquilidade. Aleluia, glória a Deus, à medida que vocês confiam em Cristo Jesus. Então veja, a paz de Deus vai pôr fim à aflição da sua alma, gerando calma e tranquilidade e o equilíbrio para vivermos qualquer situação bem. Equilíbrio para vivermos qualquer situação. Fala, qualquer situação. A paz de Deus vai te dar equilíbrio para viver qualquer situação bem. A oração da fé, meu irmão, ela é poderosa. Ela é um escudo para a alma, um sacrifício agradável a Deus e um tormento para o diabo. Um tormento para o diabo. O diabo, ele treme quando vê o mais fraco dos santos de joelho. E sabe por que o diabo treme? Porque quando um cara fraco como eu, uma mulher fraca como você, nós fracos, quando nós estamos de joelhos, buscando a Deus, o diabo sabe que Deus está ouvindo. O diabo sabe que Deus envia o Espírito Santo para consolar, e isso é terrível para ele. O melhor remédio contra o diabo é a oração, é buscar a Deus, né? A oração, meu irmão, ela não muda Deus, mas ela muda a pessoa que ora. A oração muda você. A oração muda o seu coração. Às vezes você está com ódio de alguém, está com raiva porque as coisas não deu certo. A oração não vai mudar a Deus, a oração vai mudar o seu coração, a sua vida. É isso que a oração faz. Então, sempre que oramos, o nosso horizonte ele é alterado e a nossa atitude frente às adversidades é transformada, não apenas algumas vezes, mas todas as vezes que nós oramos. Por isso, não se esqueça, você tem um tesouro e ele é chamado pelo nome hoje. Invista hoje no altar da sua vida e evidencie que você é um santuário vivo. Amém? Quarto lugar, dê intencionalidade ao seu desejo. Dê intencionalidade ao seu desejo. A qualidade do dia, o conteúdo da sua mente,
A saúde da sua alma vai diariamente gerando uma qualidade no altar da vida que evidencia que você é santuário vivo de Deus. Mas isso precisa envolver desejo. O que isso significa? Significa que você tem que querer. Você tem que desejar ser um santuário vivo. Você tem que desejar aproveitar e desfrutar desse tesouro que se chama hoje. Você precisa desejar estar na presença de Deus. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu tenho resistência com livro de autoajuda. Eu tenho resistência. Eu não gosto, esse negócio de autoajuda, porque está mostrando para o ser humano que ele é capaz de tudo e que praticamente não precisa de Deus na vida dele. É só ele acreditar, é só ter pensamento positivo. Mas eu tenho que reconhecer que tem um ensinamento na autoajuda que faz todo sentido. Geralmente eles usam a seguinte frase: o poder nasce do querer. Irmãos, é verdade. Isso é verdade. É uma realidade. O poder, ele nasce do querer. Não existe poder nenhum para quem não quer agir. Para quem não quer fazer alguma coisa, então não existe poder para essa pessoa. O poder existe na vida daquele que quer, na vida daquele que tem vontade de fazer. Tudo principia na vontade. Jesus afirmou em Lucas capítulo 9, versículo 23, se alguém quer vir após mim, e aí o texto continua, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. O que Jesus está querendo dizer aqui? Ninguém vai tomar a sua cruz, ninguém vai negar a si mesmo, e ninguém vai seguir a Cristo diariamente, nada disso se não querer. Se não tiver desejo, se não tiver vontade, se o coração não queimar por isso, se a pessoa não desejar isso no coração dela, então começa a não querer. Ninguém vai ser santuário vivo se não desejar ser um santuário vivo. Ninguém vai ter vida de intimidade com Deus, de oração, de estar na presença de Deus, se não tiver desejo por isso, se não arder o coração por isso. Então, envolve desejo. Se você continuar lendo o texto, você vai perceber essa frase que eu acabei de falar: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mas tudo começa pelo querer. Só tem poder para seguir a Cristo, para ser um santuário, quem deseja, quem quer. Deixa eu perguntar para você: você deseja manter a sua vida, o altar da sua vida em boas condições? Você tem esse desejo no seu coração? Você quer mais de Deus na sua vida? Você quer mais do Espírito Santo de Deus na sua vida? Você quer? Você tem esse desejo? Você deseja desfrutar da graça e da misericórdia de Deus? Você tem o desejo de tratar a sua alma? Você tem? Você deseja isso? É isso que você quer? Porque se você deseja, meu irmão, o poder está sobre a tua vida. A gente tem que desejar, né? O desejo aponta para a paixão. Você sabe o que é o paixão? Está ligado a fogo, queima o nosso coração. Não existe motivação e inspiração em sua vida se não houver paixão. É se apaixonar por Deus, pela vontade de Deus, pela palavra de Deus. O desejo está relacionado com interesse. Desejo está relacionado com interesse. Você pode anotar essa frase. E a maneira que uma pessoa interessada evidencia sua paixão é através do zelo. Como que uma pessoa demonstra a sua paixão? Pelo zelo, pela dedicação, o cuidado que aquele que deseja nutre no coração. O apaixonado tem dentro de si ardor vivo pelo objeto da sua paixão. O que é um ardor vivo? O camarada tem um objeto pelo qual ele é apaixonado, algo que move o coração dele. Então ele está disposto a abrir mão de todas as outras coisas, de todas as outras distrações que tem nessa vida, de todas as outras coisas que possam atrapalhar ele de vivenciar o máximo daquela paixão dele. Com Deus é a mesma coisa. Quando nós temos desejo, nós somos nutridos por paixão, e essa paixão faz a gente abrir mão de qualquer coisa que nos atrapalhe de viver na presença de Deus. Então tem que ter desejo. O desejo, meu irmão, define o empenho pessoal. A pessoa interessada se empenha em tudo que coopera para a conquista que ela quer. Ela se empenha porque ela tem desejo. Então ela se empenha naquilo. Empenho é o esforço que a pessoa emprega com o propósito de alcançar o fim determinado pelo desejo. A avidez é uma característica do desejo. Uma pessoa interessada é uma pessoa possuída por algo que lhe subverte, que lhe consome.
Ela quer aquilo de todos os jeitos. E esse desejo, essa avidez, essa paixão vai levar a pessoa ao comprometimento. Por isso, o desejo é medido pelo comprometimento de cada crente, de cada pessoa. Essa postura gera dentro da pessoa um comprometimento com qualquer prática que coopere com o que pode gerar nele aquele alvo que ele está buscando. O resultado do nosso desejo, seguido por comprometimento, é descrito assim em Tiago, no capítulo 1, no versículo 25. Mas o homem que observa atentamente, quero que você preste atenção nas palavras desse texto. Mas o homem que observa atentamente arremete ao quê? Zelo, paixão. O homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera, zelo, paixão, porque quem persevera em algo é porque tem zelo, é porque tem paixão, tem desejo, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. Então quem tem desejo se compromete, quem tem paixão pratica aquilo que está aprendendo na palavra de Deus, quem tem ardor no coração leva tudo aquilo que aprendeu para a prática, é o desejo, ele quer viver aquilo. Mais uma vez eu vou repetir para você, não se esqueça, você tem um tesouro que se chama pelo nome hoje, invista no altar da sua vida e evidencie que você é um santuário vivo de Deus. Amém? Fala para a pessoa do seu lado, você é um santuário vivo de Deus. Amém. Quinto lugar, escolha ser uma pessoa de fé. Escolha acreditar que você é um santuário vivo. Escolha ter fé. A qualidade do nosso dia, o conteúdo da nossa mente, a saúde da nossa alma, a intencionalidade do nosso desejo, tudo isso vai diariamente gerando uma qualidade no altar da vida que evidencia que você é santuário vivo de Deus. Mas isso precisa envolver a nossa decisão de ser uma pessoa de fé, de crer. A fé na pessoa de Jesus nos arremete ao nível de realização dele, fazer o que ele fez e fazer ainda mais, porque quem crê faz, quem crê vive. A maneira que cremos e em quem nós cremos determina os limites das nossas conquistas. Jesus foi claro em João capítulo 14, versículo 12, quem crê em mim fará as coisas que eu faço e até maiores do que essas. Por isso, escolha ser uma pessoa de fé. Por favor, não confunda uma coisa importante aqui. Ser uma pessoa de fé. A gente não pode confundir saber com crer. A gente não pode confundir isso. Fé é aquilo que você crê e não aquilo que você sabe. Tem gente que sabe muita coisa. Às vezes tem gente que ouve a mensagem e fala, pastor, eu já sei disso. Eu já sei, pastor, que tem que orar. Eu já sei que Deus é um Deus de misericórdia. Eu já sei que Deus trata a alma. Eu já sei. E aí? Você sabe, e aí? O que essa sabedoria está gerando na sua vida? Porque quem crê, vive. Fé é aquilo que você crê e que você vive. Jesus disse lá, ele afirmou, aquele que crê em mim fará. Isso indica ação. É uma pessoa que vai se posicionar. A fé verdadeira conduz à ação independente das consequências. Não importa o que os outros vão pensar de mim, não importa o que eu preciso abrir mão da minha vida, não importa o que eu preciso abandonar, não importa nada nesse mundo. Eu creio, e porque eu creio eu vivo. Eu vivo porque eu acredito naquilo que Deus revela para mim na tua palavra. E por que você acredita? Porque eu medito nessa palavra, porque eu desfruto dessa palavra, porque Deus cura a minha alma através dessa palavra. Eu converso com Deus, eu falo com Ele, eu creio, Ele está me ouvindo e eu tenho esperança nisso. E eu vivo por isso, não importa quais sejam as consequências. Fé é mais do que saber, meu irmão. Fé é realizar. Olha o que diz 1 João capítulo 2, versículo 5 e versículo 6. Desta forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou.
Então ele está dizendo, aquele que afirma que crê em Jesus, que vive por Jesus, então deve andar como ele andou, deve ter na sua vida as marcas de Jesus. É isso. Sim, o constante e persistente caminhar diário com Jesus, que cuida do altar da nossa vida, produzirá uma vida semelhante à vida de Jesus. O andar de retidão e santidade de Jesus será visto em nós. Isso é o primordial. É disso que nós estamos falando quando nós estamos falando de santuário vivo. E em decorrência de crermos assim, nós faremos o que ele fez e coisas maiores, pois crer em Jesus envolve a disposição para viver e agir de acordo com a natureza e as promessas divinas. Charles Spurgeon afirmou o seguinte: aquele que obedece a Deus, crê em Deus. Amém? Aquele que obedece a Deus, crê em Deus. E aquele que crê em Deus, obedece a Deus. Então essa frase deixa claro que não há possibilidade de separar fé de obediência. Quanto mais obedecemos a Deus, mais somos nutridos de esperança. Por quê? A fé faz surgir esperança. Fala, a fé faz surgir esperança. Amém. A fé faz surgir esperança. E fé e esperança juntas geram confiança realizadora. A fé, ela nasce da experiência pessoal com Jesus como Senhor. E esperança é o ato de acreditar na promessa de Jesus, acompanhada pela expectativa do cumprimento. Isso exige investir tempo diário para zelar do altar da nossa vida. Então é mais ou menos assim: eu creio em Deus, eu acredito no que Ele diz, eu acredito na Tua palavra, eu acredito na oração, eu acredito que Ele fala comigo, eu creio que Ele cura a minha alma, eu creio que aquilo que está na palavra de Deus é o que deve inundar a minha mente. Eu acredito. E porque eu acredito, eu vivo isso. E porque eu vivo isso, eu tenho esperança. E porque eu tenho esperança, eu tenho confiança de que tudo aquilo que Deus prometeu para mim, Ele vai cumprir. Aleluia. Irmão, você quer vida melhor do que essa? Isso é altar. Isso é altar vivo, dedicado a Deus. Isso é santuário vivo. Olha essa frase de George Miller, que interessante. Crer não é saber que Deus pode. Crer é saber que Deus quer. Deixa eu explicar para você. Deus quer que você seja cheio do Espírito Santo. Ele quer. Deus quer que você sorria. Ele quer. Deus quer que você abrace pessoas. Deus quer que você invista na sua família. Deus quer que você seja o reflexo de Jesus dentro da sua casa. Deus quer que você seja o reflexo de Jesus no seu trabalho. Deus quer que você seja uma esperança para pessoas perdidas, para pessoas que estão angustiadas, com a alma angustiada. Deus quer que você seja um sinal dele aqui neste mundo. Deus quer que você prospere e tenha realização aqui nesta vida, para abençoar a vida de outras pessoas. Deus quer que você seja santo. Deus quer que você seja purificado. Deus quer que você seja santificado. Deus quer que você seja tratado. Deus quer que você seja restaurado. Deus quer que você seja curado. Deus quer que você seja transformado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Ele quer e Ele vai fazer. Você tem que crer, você tem que acreditar nisso, em nome de Jesus. Você pode ter certeza, Deus quer você cada dia mais perto dEle. Acredite nele, não esqueça disso. Deus quer você perto, Deus quer você se relacionando com Ele, Deus quer você num relacionamento de amor, Deus quer fortalecer a sua vida, Deus quer ampliar os seus horizontes, Ele quer. Por isso eu quero dizer para você, que você tem um tesouro, que se chama hoje. Invista hoje no altar da sua vida, e seja um santuário vivo a Deus, em nome de Jesus, meus irmãos, em nome de Jesus, porque Ele quer. Aleluia, glória a Deus. Amém. Quero que você feche os seus olhos nesse momento. Quero que você pense um pouco. Está vivendo isso daqui? Você está desejando a Deus? A sua alma está desfrutando da cura do Senhor? Talvez você chegou aqui nessa noite frustrado.
Talvez você chegou aqui nessa noite vazio, de alguma forma vazio da presença de Deus, vazio. Talvez você chegou aqui com a expectativa: Senhor, o que o Senhor tem para mim? O que o Senhor quer falar comigo? E Deus está falando com você, Ele quer você mais perto dEle. Ele quer que você seja um santuário vivo a Deus. Por isso eu quero te dar uma oportunidade. Quero falar para você, se você é uma pessoa que deseja ser um santuário vivo, se você é uma pessoa que deseja ter mais profundidade, mais intimidade com Deus, eu peço que você dê um sinal, coloque a mão no teu coração neste momento. Aleluia. Várias pessoas com a mão no coração. Não importa, meu irmão, o que ficou para trás. Nós aprendemos, o que ficou para trás, ficou para trás. Ah, mas como vai ser lá na frente? Não importa, estabeleça o ritmo. Um dia de cada vez, não importa o amanhã. Se preocupe com o hoje, porque hoje é um tesouro de Deus na tua vida. É um tesouro de Deus. Só aproveita a oportunidade que Deus está dando a você. Glória a Deus. Quantas pessoas, amém, amém, amém. Deus está querendo abençoar a tua vida, meu irmão. Deus está querendo fortalecer você. Ele quer. Então você tem que crer. Agora, quem crê, age. Quem crê, faz. Aleluia, Senhor. Eu quero orar por essas pessoas que estão aqui, Senhor. Oh, Pai. O Senhor conhece o coração de cada pessoa. Em nome de Jesus, Senhor, faça a tua vontade na vida de cada uma delas. Que cada uma possa fazer essa escolha de ser o santuário vivo a Deus, Senhor. Que a tua graça se manifeste sobre a vida de cada pessoa aqui, no nome santo de Jesus. Amém. Missionária Central de Maringá.